Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar todos os pastores, a todos os estimados missionários e missionárias, aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo e todos os amigos e amigas que nos acompanham pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, é com imensa alegria e satisfação que neste momento entro em contato mais uma vez com todos os componentes desta abençoada rede de WhatsApp e com todos os irmãos em Cristo e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Quem vos fala nesta noite abençoada do dia 29 de setembro de 2019, nesta noite de domingo, às exatamente 18h07, é o seu estimado irmão em Cristo, Paulo Francisco. Eu falo da cidade de Brasília, capital do Brasil. Queridos, nesta rica oportunidade, eu desejo agradecer a todos os membros de nossa amada rede de WhatsApp que efetuaram mais um maravilhoso período de oração e jejum no dia 26 de setembro. Que Deus abençoe a todos os nossos queridos e amados irmãos de nossa abençoada e maravilhosa rede de WhatsApp, concedendo ricas bênçãos e fortalecendo a sua vida espiritual. E você, querido e amado amigo, ou mesmo irmão em Cristo, que não efetuou este período de oração e jejum, seja abençoado também. E você que está me ouvindo nesta noite e que não participou deste período de oração e jejum do mês de setembro, está convidado a participar do próximo período de oração de jejum, que será realizado no mês de outubro de 2019. Isto mesmo, tá? Então, você que não participou, participe. Venha orar e jejuar e fortalecer a sua vida espiritual. Foi maravilhoso, está sendo e os próximos serão cada vez mais abençoados. Amados, quem irá nos retribuir é o nosso Deus. Ele é que irá nos abençoar conforme as suas ricas e benditas misericórdias, pois elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós temos que fazer o que estamos fazendo todo mês: buscar a presença do Senhor e fazer estes períodos de oração e jejum, orando e jejuando, independentemente de qualquer problema, ok? Aleluias, glórias a Deus. Neste momento, meditaremos na palavra de Deus. Gostaria que você pegasse já a sua Bíblia e nos acompanhasse na leitura do texto base, como também de alguns textos suplementares. Queridos e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos que estão nos escutando nesta noite abençoada,
Abram os vossos corações e deixem o Espírito Santo saciar a sede de vossas almas. E não se esqueçam nunca que nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia! Meu querido e amado irmão e amigo, saiba que o Espírito Santo habita dentro de você, com uma ressalva, isto é, se você for um verdadeiro cidadão dos céus, se você for um verdadeiro peregrino nessa terra, se você tiver a certeza da sua salvação, crê que seus pecados foram perdoados e que está lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Aí sim, o Espírito Santo vai habitar dentro de você, porque nós somos a morada do Espírito Santo. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Informando aos meus amados irmãos que a minha Bíblia é a tradução Bíblia de Estudo King James. Repetindo, informando aos meus amados irmãos que a minha Bíblia é a tradução Bíblia de Estudo King James. Meditaremos nesta noite no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Neste momento, vamos orar. Oremos. Grande Deus e eterno Senhor Todo-Poderoso, quão maravilhosas são as obras das suas mãos. O Senhor criaste todas as coisas para te louvar, para te adorar. As tuas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Nos prostramos diante de ti e lhe rogamos que nos dê cada dia a tua presença e nos conduza por caminhos eternos. A tua palavra nos diz: abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e isso te será bem. Abre o nosso entendimento para que possamos ler, ouvir e guardar a tua palavra em nossos corações, porque o tempo está próximo. É o que lhe pedimos, em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Meditaremos nesta noite na palavra de Deus no livro de Romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 1, e nos diz assim a palavra de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vou repetir essa leitura maravilhosa. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aleluia! Leitura maravilhosa. Vamos fazer mais uma oração. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que possamos render-lhe a adoração devida, pois tu és santo, santo, santo. A tua palavra nos diz: confiai nele em todos os tempos, vós povos, derramai o vosso coração diante dele. Deus é um refúgio para nós. Selá. Que toda a glória, todo louvor, todas as aleluias sejam tributadas em teu nome para sempre, Senhor Deus Todo-Poderoso, pois
tu nos escolheste antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e sem culpa diante do Senhor Jesus em amor. A tua palavra foi lida nesta noite, Senhor, e lhe suplico que possas usar este tabernáculo, onde teu Espírito Santo habita. Usa-me, Senhor, com autoridade, com ousadia e com a unção. Abre o entendimento de todos os ouvintes nesta noite, que haja a real e verdadeira compreensão do que o Senhor quer ministrar em nossos corações. É o que lhe pedimos, em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos irmãos e amigos, nesta noite estarei iniciando as ministrações sobre o livro de Romanos. São 16 capítulos e estarei fazendo uma abordagem expositiva. Então, estaremos ministrando versículo por versículo de todo o livro de Romanos. Creio que ministrarei sobre Romanos até o final do ano de 2020, pois Romano é um verdadeiro alicerce para a nossa fé. Então, querido, eu creio, dentro das minhas estimativas, que nós estaremos ministrando nesse livro de Romanos até o final de 2020, pois ele é um livro maravilhoso e é o alicerce, a base para a fé de todo o verdadeiro cidadão dos céus. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, escreveu verdades profundas no livro de Romanos. O apóstolo Paulo enfatizou nesta carta, ou seja, nesta epístola, a justiça e a justificação, e o fez com profundidade e detalhes não encontrados em parte alguma da Bíblia. Então, querido, saiba que Deus, através do seu Espírito Santo, usou o apóstolo Paulo poderosamente para ele nos deixar esse baú de ouro, chamado a Carta de Romano, onde é o alicerce de todo aquele que labuta na vida com destino aos céus. Se você ainda não leu o livro de Romanos, meu querido, você precisa ler urgente. Então veja só, neste momento que nós estamos começando essa ministração sobre o livro de Romanos, eu gostaria de falar para você que está me escutando, você que já labuta, já é evangélico há mais de 10, 20, 30, 40 ou 50 anos, e para você também que ainda não professa nenhuma fé, meu querido amigo e ouvinte da palavra de Deus nesta noite. Vocês precisam ler o livro de Romanos. Todo o livro de Romanos são 16 capítulos. Então, nós vamos, durante essa ministração, sempre abordar esse fato. Há uma necessidade muito grande de todos lerem o livro de Romanos. E você, meu querido pastor, que está me escutando nesta noite, pregue na sua igreja sobre o livro de Romanos. A igreja do século 21 precisa da pregação do livro de Romanos. Ela precisa escutar as verdades maravilhosas que o nosso Deus, através do apóstolo Paulo, deixou para que nós possamos saciar a nossa alma e seguir em destinos aos céus.
O livro de Romanos é um alicerce, é um baluarte, é um baú de ouro para todo aquele cidadão dos céus, para todos aqueles que realmente lavaram a sua vestimenta no sangue do Cordeiro. Romanos nos mostra o pecado sendo rastreado até o seu cerne, em nossa união com Adão e na imputação do pecado original. Então Paulo faz uma abordagem completa do pecado desde o início, lá em Adão, e abre todo o contexto para que possamos ficar cientes como se originou o pecado. Paulo também mapeou a difusão do pecado humano e seus resultados, tanto na vida de cristãos como na vida de não cristãos. Então, Deus, usando Paulo, também fez essa abordagem. Como o pecado age na vida de cristãos e na vida de não cristãos. Veja a importância desta carta de Romanos. A carta de Paulo às igrejas domiciliares de Roma tem sido preeminentemente entre os escritos do Novo Testamento por sua influência teológica e pastoral. Então essa carta ela tem uma influência no Novo Testamento muito grande, teologicamente e também pastoralmente. Ela focaliza a doutrina da salvação, inclusive as implicações práticas para os cristãos de como viver a salvação que lhe foi dada por intermédio de Jesus Cristo. Então, querido, preste atenção. Nesta carta aos Romanos, você vai saber, se você já leu, leia de novo, leia todo mês, leia toda semana. E você que não leu, você está convidado a ler hoje. Hoje, assim que terminar essa ministração, aproximadamente às 20 horas você deve estar recebendo ela aí no seu celular. Hoje, domingo, dia 29, eu convido você para, antes de você dormir, você tirar um tempo para ler o primeiro capítulo da carta aos Romanos. Então você já está convidado. São 16 capítulos. É um baú de ouro, é um alicerce. E você precisa saber de todas as verdades contidas na carta aos Romanos. Ela traz a salvação, o modo como que você deve viver a salvação que lhes foi dada por intermédio de Jesus Cristo. Então ela aborda o modo que você deve viver nesse século 21 nosso. Então lá atrás, há quase 2000 anos, Deus já usou o apóstolo Paulo para deixar escrito o modo como o cristão deve viver. É por isso que você tem que começar a ler esta carta a Romanos, e é por isso que nós vamos ministrar sem pressa nenhuma. Vamos até o final de 2020 falando sobre a carta de Romanos. Esse alicerce, esse baú de ouro, essa grande palavra ungida que Deus nos deixou para que pudéssemos saciar a nossa sede espiritual. Uma quantidade inumerável de homens e mulheres de fé destacaram Romanos como uma arma usada poderosamente por Deus para trazê-los a Cristo. Agostinho, um dos pais da igreja, Martinho Lutero, o grande reformador, John Ellis, o grande pregador, e outros receberam de Romanos um disparo de artilharia que rompeu suas defesas e pôs fim à sua rebeldia contra Deus. Então, querido, esses nomes é só algumas pessoas eminentes que, através da leitura de Romanos, foram convertidas sinceramente, cabalmente, totalmente, tiveram a sua vida realmente transformada em uma nova criatura.
a epístola aos Romanos representa a mais completa expressão da teologia apostólica. Pastores, presbíteros, diáconos, estudantes de seminários, preguem, preguem, preguem o livro de Romanos. Missionários e missionárias, preguem, preguem o livro de Romanos. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Romanos é um poderoso nivelador, pois declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Visto que todos são pecadores, é uma agradável surpresa o fato de que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Onde é que você vai encontrar isso escrito? No livro de Romanos. Então, meu querido, você precisa ler o livro de Romanos. Eu vou enfatizar isso durante essa ministração. E você precisa começar a ler o livro de Romanos hoje na sua casa. E você que vai me escutar essa pregação, sem ser hoje, domingo, você também precisa começar a ler o livro de Romanos. Seja abençoado lendo o livro de Romanos. Então, todos que escutarem essa ministração, comecem no mesmo dia a ler o livro de Romanos. Antes de dormir, retire um tempo para ler. São 16 capítulos. Então, você, com 16 dias, você termina o livro de Romanos. Leia o livro de Romanos. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. O tema central da epístola é: o Deus justo justifica e, por fim, une judeus e gentios pela graça mediante a fé. Então, preste atenção. O tema central do livro de Romanos é: o Deus justo justifica e, por fim, une judeus e gentios pela graça mediante a fé. Então, eu gostaria que você entendesse essa breve explicação que eu vou te dar nesta hora. Existem 3 tipos de pessoas na face da terra. Quais são esses 3 tipos de pessoas? Judeus, todas aquelas pessoas que têm o sangue originário de Abraão, Isaac e Jacó correndo em suas veias, chamado também hebreus. Todas as outras pessoas que circulam pelo mundo, eu, você, chinês, japonês, holandês, francês, todas as outras pessoas somos gentios. E a terceira classe de pessoa, que é quem? É a igreja do Senhor Jesus, lavada e remida com seu sangue, presta atenção, a igreja que não tem placa. A terceira classe é a noiva que o Senhor Jesus Cristo vai vir buscar, ela não tem placa. Eu quero deixar isso muito bem claro. É todo um povo de o globo terrestre, de toda a terra, de toda raça, nação, tribo, que Jesus Cristo comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. Então, essa terceira classe são todos os salvos. Aquele que foi eleito, separado, predestinado desde a fundação do mundo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Muito bem. Ciente dessas 3, eu queria te dizer uma coisa, querido. Estimado ouvinte da palavra de Deus, abram os vossos corações e deixem penetrar a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Este Evangelho tem poder para te purificar de todos os seus pecados, transformar você em uma nova pessoa, te salvar da condenação eterna e te levar
para as moradas celestiais. Iniciaremos a ministração de Romanos falando sobre o seu autor. Quem é o autor da Epístola aos Romanos? É o apóstolo Paulo, que escreveu essa brilhante epístola para saciarmos a nossa sede espiritual e ajudar a conduzirmos até os céus. No decorrer desta exposição, conheceremos quem foi o apóstolo Paulo. E, se eu fosse dar um título para essa ministração, seria Paulo, o apóstolo dos gentios. Muito bem. Paulo, em grego, significa pequeno. Preste atenção. É notório enfatizar que Paulo tinha outro nome antes de ocorrer o encontro que mudaria a sua vida totalmente. O outro nome que Paulo era chamado era Saulo. Então, nós vamos falar, a princípio, de uma pessoa que tinha o nome Saulo e que, em determinado momento, passou a ser chamado Paulo. Mas como é que foi isso? Então, é nesse contexto que nós vamos começar essa transformação, o modo como há uma necessidade de todos nós sermos realmente transformados. Nesta hora, faço-lhe a primeira pergunta. Você já teve o verdadeiro encontro com Jesus Cristo? Porque, veja bem, depois que Paulo começou a ser usado por Deus, nós vamos falar isso bem mais na frente, ele deixou de ser chamado Saulo e passou a ser Paulo. Então, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando há uma transformação, essa transformação ela é total. Não que nós hoje tenhamos que mudar de nome, não. Hoje nós não precisamos mudar de nome, mas nós precisamos mudar de vida. Aí sim, você precisa, diante da transformação, diante do novo nascimento, você precisa ter uma nova vida. E eu pergunto para você, você já teve o verdadeiro encontro com Jesus Cristo? Você já teve um novo nascimento, assim como Paulo teve? Depois que você tem o verdadeiro encontro com Jesus Cristo, não há como você ser a mesma pessoa. O verdadeiro encontro com Jesus Cristo transforma você em uma nova pessoa. Sim! Agora que você encontrou Jesus verdadeiramente, querido, essa transformação, ela começa interiormente e faz com que você reflita essa mudança externamente. Você vai passar a ser uma nova pessoa. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. E eu tenho uma coisa para te dizer. Presta atenção. Todas essas pessoas que não mudaram a sua vida, que não tiveram a sua vida mudada, que não tiveram uma verdadeira mudança, uma verdadeira metanoia, não tiveram o verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Sabe por quê, meu querido? Quando você realmente nasce de novo, automaticamente você muda de vida. É automático. Mas, infelizmente, nós estamos vendo pessoas que estão diversos anos dentro da igreja, 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja, mas que não tem a sua vida mudada. Dentro dessas placas, que não tem a sua vida mudada. É a mesma pessoa. Está faltando o verdadeiro encontro com Jesus. Está faltando
o novo nascimento. Está faltando o verdadeiro nascimento, assim como Paulo teve no caminho de Damasco. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Encontre Jesus Cristo hoje, querido. Hoje você que está me escutando, encontre Jesus Cristo e mude de vida. Saiba, você precisa reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados, crer no sangue de Jesus Cristo, passar a ter uma vida nova, transformada. Aí sim, você vai ser um verdadeiro cidadão dos céus. Nasça de novo hoje e seja um cristão fiel, seguindo rumo para os céus. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Lemos em Atos, capítulo 7, versículo 58. E, expulsando-o, apredejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. No contexto desse versículo, nós vemos Saulo concordando com a morte de apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir. Lemos em Atos, capítulo 8, versículo 1 e 3. E diz assim: e Saulo, que até então ele era Saulo, consentiu na morte dele. Na morte de quem? Na morte de Estevão. E naquele dia houve grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E Saulo era um deles. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres, entregava-os à prisão. Então, você já começa a entender que Saulo era o perseguidor dos cristãos. Esse homem que teve a vida transformada perseguia os cristãos de tal forma que entrava na casa dos cristãos, arrastava homens e mulheres para fora e colocava em prisão, espancava-os. Era o carrasco. Vejam os senhores, que Saulo era um perseguidor dos cristãos. Ele pegava mulheres e crianças, batia, trancafiava na prisão. Um verdadeiro carrasco chamado Saulo. Vamos falar um pouco da história de Saulo. Saulo era nativo de Tarso, cidade situada na Cilícia. Você vai ver isso lá em Atos, capítulo 21, versículo 39, capítulo 22, versículo 3. Ele era de origem judaica pura, da tribo de Benjamim, conforme Filipenses, capítulo 3, versículo 5. O texto bíblico não menciona sua mãe, e há apenas duas informações a respeito de seu pai. O pai de Saulo era fariseu, você vai ver isso lá em Atos, capítulo 23, versículo 6. E dele, Saulo herdou os direitos de cidadania romana. Você vai ver isso lá em Atos, capítulo 22, versículo 26 a 28. Então, a Bíblia não relata que nós não temos o nome da mãe de Saulo, que até então era Saulo, e que o seu pai era fariseu, e Saulo, até então Saulo, herdou a cidadania romana de quem? Do seu pai. A fim de compreender melhor a vida e os ensinamentos de Saulo, é interessante ter em mente que ele era
Então Saulo era cidadão romano, nativo de Tarso, cidade importante, era hebreu e fariseu. Conforme costume entre os judeus de todos os meninos serem instruídos em uma profissão, Saulo aprendeu a fabricar tendas confeccionadas com tecido de pelos de cabras criadas em sua província nativa. Você vai ver isso lá em Atos 18:3. Então, Paulo aprendeu um ofício. Qual era o ofício? Fabricador de tendas. Eu quero pegar uma deixa aqui para abordar o fato de que o maior pregador que já pisou nesta terra depois de Jesus Cristo era fabricante de tendas. Então, há uma necessidade premente de nós também angariarmos o nosso sustento. Paulo era trabalhador. Além de pregar, ser o maior missionário que já pisou nesta terra depois de Jesus Cristo, ele também trabalhava. E o trabalho dele era fabricar tendas. Você que não sabia disso, saiba que Paulo também trabalhava, querido. E há uma necessidade de nós também ganharmos o pão de cada dia. Ao chegar à idade apropriada, provavelmente por volta de 13 anos de idade, foi enviado a Jerusalém para estudar os ensinamentos dos judeus e se tornou aluno de Gamaliel, proeminente mestre da lei. Então Paulo foi enviado para aprender todos os meandros da lei aos pés de Gamaliel. Você vai ver isso lá em Atos, capítulo 22, versículo 3. Depois do sepultamento de Estevão, Saulo continuou a perseguir a igreja, conforme repetidas vezes informando na narrativa de Atos e mencionado pelo próprio apóstolo em suas epístolas. Então, depois do martírio de Estevão, Saulo, que até então era Saulo, ele continuou perseguindo a igreja ferozmente. Você vai ter esse contexto em Gálatas, capítulo 1, versículo 13, Filipenses, capítulo 3, versículo 3, e 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Em razão da perseguição à igreja, os cristãos foram dispersos e por toda parte iam pregando a palavra de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, decidiu ir atrás deles. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Então, meu querido, veja bem, Saulo, devidamente enfurecido, ele tinha uma fúria contra os cristãos. Você vai ver isso lá em Atos, capítulo 26, 11, Atos, capítulo 8, versículo 3, Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Veja ainda, Atos, capítulos 22, versículo 4, Atos, capítulos 26, 10 e Atos, capítulo 26, 11. Então, Paulo tinha uma fúria contra os cristãos. Mas, querido, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele contempla o céu e a terra. E olha a passagem linda que nós vemos no Salmo 139, capítulo 2 e versículo... Salmo 139, versículo 2 e 7, e nos diz assim: o salmista: tu conheces o meu assentar e o meu levantar, entendes o meu pensamento de longe. Agora, o Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Então, mesmo diante desta fúria, Deus contemplava Saulo
assim como contempla você que está me escutando nesta hora, assim como contempla tudo que você está fazendo. Os olhos do Senhor são como chama de fogo, ele tudo vê. E os olhos do Senhor contemplavam também a perseguição de Saulo. Vamos falar agora um pouco da conversão de Saulo. Lemos em Atos, capítulos 9, versículo 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que, quando encontrasse homens e mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Então, querido, Saulo foi até o sumo sacerdote, autoridade religiosa naquele tempo, e solicitou carta para sair perseguindo os cristãos. E o sumo sacerdote deu. E ele agora estava a caminho de Damasco. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Olha o que aconteceu no caminho de Damasco. Atos, capítulo 9, versículo 3 a 9. E quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. Ao redor de quem? Ao redor de Saulo e dos seus soldados. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Em outras traduções, recalcitrar. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele, os soldados que estavam com ele, pararam também atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem. Mas guiaram-no pela mão e o levaram a Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão e não comeu e nem bebeu. Então, querido, veja só. Esse contexto de caminho de Damasco foi o encontro que Saulo teve com Jesus, que até então era Saulo. E, a partir desse encontro, houve o quê? Houve a transformação. E a partir daquele momento ele ficou cego. E ficou 3 dias sem comer e sem beber. Durante a viagem a essa cidade de Damasco, ocorreu a maravilhosa conversão, transformando o orgulhoso perseguidor Saulo no amável e prestativo Paulo. Agora, ele transformado, entra na cidade, e Deus já tinha preparado uma pessoa. Deus fala com Ananias, e esse Ananias vai até Saulo, impõe a mão em Saulo, e a visão de Saulo foi restituída, e a partir desse momento, Saulo foi cheio do Espírito Santo, e levantando, ele foi batizado. Então, meu querido, a história de Saulo é muito interessante. Por quê? Agora, Saulo, perseguidor da igreja de Deus, prega o evangelho, cheio de ousadia, de autoridade e de unção. Então nós vemos 2 paralelos aqui.
que até então, aquele Saulo perseguidor, a partir desse encontro com Jesus Cristo, o que ele faz? Ele começa a pregar o evangelho com autoridade, com ousadia e com unção. E imediatamente ele pregava nas sinagogas dizendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas veja só, sempre que ocorre uma verdadeira transformação, querido, há empecilhos que o Satanás, que é o inimigo de nossas almas, que até então nós estávamos aonde? Do lado dele. Do lado de quem? Até então nós estávamos do lado de Satanás. Então, quando existe a transformação, o que acontece? Você passa para o lado de Deus. Você vai o quê? Declarar guerra a Satanás. E não foi diferente com Paulo. E ele pregava agora com autoridade, com ousadia e com unção. E cada dia ele se fortalecia no Senhor. E o que aconteceu? É claro que quando você está cheio do Espírito Santo, alguém sempre vai se levantar. Dentro das igrejas, fora das igrejas, dentro das famílias, querido, sempre vai haver vários, não é um só não, vários empecilhos para aquelas pessoas que estão realmente na direção certa, que foram realmente lavadas e remidas, que foram realmente transformadas, que tiveram realmente um encontro com Jesus Cristo. E com Saulo não foi diferente. Agora, Saulo, devidamente transformado, prega o evangelho com autoridade e ousadia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos falar agora na mudança do nome dele. Como é que foi isso? Como é que foi essa mudança? Preste atenção. O nome Paulo, mencionado a primeira vez no texto bíblico, é lá em Atos capítulo 13, versículo 9, que diz assim, versículo 9a, a primeira parte, que diz assim: então Saulo, que também é chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo. Então, olha só, esse versículo, Atos 13, 9, é o divisor de águas. Por quê? De acordo com a teoria mais comum, o apóstolo possuía dois nomes. Paulo, nome grego, que eu já citei lá no começo, derivado do latim Paulus, que quer dizer o quê? Pequeno. E o nome anterior, que era o quê? Saulo. O Saulo é o quê? O nome hebraico, que quer dizer o quê? Saul, do grego Saulus. Então, ele tinha um nome de origem hebraico e um nome de origem grego. Só para você saber. Então, até a transformação, ele era chamado de quê? Saulo. Após a transformação, você vai ver que ele não quis mais ser chamado de Saulo. Por quê? Saulo era a imagem daquele perseguidor. Então, a partir mais para frente um pouquinho, quando Deus começa a operar na vida dele, ele mesmo pede para que daqui para diante meu nome é Paulo. Vamos ver isso mais adiante. O divisor de águas é Atos 13, 9. Até esse versículo, ele é chamado de quê? Saulo. Então, até Atos, o livro de Atos 13, 9, ele é chamado de Saulo. Daqui em diante, só tem o nome Paulo. Por que só tem o nome Paulo? Que ele a si mesmo dá em todas as suas cartas. Então, a partir de Atos 13, 9, ele mesmo
deixa as coisas passadas de lado. Eu não quero mais ser chamado Saulo. Agora eu quero ser chamado Paulo. Por quê? Porque houve uma transformação. E agora ele, chamando-se de Paulo, vai deixar o Espírito Santo usar ele de tal forma que nós vamos ver adiante. Atividade pós-conversão. Após a experiência da conversão, a vida de Paulo pode ser dividida em vários períodos gerais. Então vamos dividir a vida de Paulo pós-converso em 4 itens. Primeiro, os anos relativamente silenciosos, que são provavelmente de 10 a 14 anos, que ele ficou em silêncio. Segundo, o trabalho em Antioquia. Terceiro, as viagens missionárias. E 4, as prisões e a morte de Paulo. Então vamos lá. Os anos relativamente silenciosos. Ciente de missão divina, não julgou necessário consultar os que exerciam o apostolado dele antes dele. Em vez disso, ele dirigiu-se para a Arábia, onde passou lá 3 anos. Você vai ver isso onde? Gálatas 1:7. Depois de retornar a Damasco, Gálatas 1:17 e 18, diz assim: nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia. E outra vez retornei a Damasco. Então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e permaneci com ele 15 dias. Então, depois dessa transformação, Paulo, tocado pelo Espírito Santo, foi o quê? Foi pegar a experiência, a Bíblia não relata, mas ele foi para a Arábia. Paulo passou um período de 3 anos na Arábia. E depois, nós vemos em Gálatas 1:21 e Gálatas 2:1, que Paulo passou um período de 8 a 11 anos na Síria e na Cilícia. Estes foram os anos de preparação para aquele mistério que ficou conhecido como o apóstolo do gentio. Então, querido, veja só, há uma necessidade de nós termos o quê? Um tempo de preparação. E não foi diferente com Paulo. Ele também teve um tempo de preparação. Então, depois que você é transformado, depois que você reconhece que o Espírito transforma você em uma nova pessoa, que você agora passa a ser um verdadeiro cidadão dos céus, você tem que ter o quê? Um período de estudo, um período onde você vai o quê? Somar experiência, onde o Espírito Santo vai trabalhar no seu interior. Para o quê? Para você ser um verdadeiro cidadão do céu nesta terra. E não foi diferente com Paulo. Ele passa 3 anos na Arábia, depois ele me passa de 8 a 11 anos na Síria e na Cilícia. O quê? Se preparando para ser o grande apóstolo dos gentios. O trabalho em Antioquia. Um grande número de pessoas creu no evangelho por meio da pregação dos discípulos expulsos em Jerusalém. Depois de acompanhar Barnabé a Antioquia, Paulo e Barnabé trabalharam juntos por 1 ano. À medida que aumentava o número de convertidos gentios na fé cristã, a igreja começou a perder a sua aparência daquela antiga seita judaica e a surgir como uma comunidade de identidade própria chamada cristianismo. Então, até então, a igreja tinha o quê? Tinha uma aparência judaica. Mas, quando Paulo e Barnabé, usados pelo Senhor Jesus, começa a pregar e Deus começa a operar, a igreja começa a mudar o formato. Os crentes começam realmente a serem o verdadeiro cidadão dos céus. E nós vamos ver o quê? Que não só Paulo, mas os discípulos também
começam a fazer o quê? Milagres e prodígios. E em Antioquia, quando Paulo prega em Antioquia, começou-se pela primeira vez a atribuir a designação de cristão às pessoas associadas a Cristo. Então, em Antioquia, a pregação do evangelho floresceu e, presta atenção, o povo de fora percebeu que a pregação de Paulo, Deus usando Paulo, transformava as pessoas de tal forma que elas eram o quê? Parecidas com Cristo. Aí começaram a chamar o quê? As pessoas de cristãos, lá em Antioquia. Então, preste atenção aqui. Eu vou dar uma deixa agora aqui. Olha a necessidade de você ter uma vida santificada, uma vida purificada, uma vida diferente. Quem chamou os povos de cristão não foram os próprios cristãos, foram o pessoal de fora que viram que eles eram parecidos com Cristo. Então chamou ele de cristão. Olha a necessidade de nós termos uma vida transformada. Foi enquanto Paulo estava ativo na pregação do evangelho em Antioquia que o Espírito Santo disse: e ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra a qual eu vos tenho chamado. Agora nós vamos tocar um pouco as viagens de Paulo, para você ter uma ideia como que esse grande arauto do Senhor viajou. A primeira viagem dele, Paulo junto com Barnabé. Eles saíram para Chipre, terra natal de Barnabé, e lá eles encontraram o procônsul Sérgio Paulo, que se converte ao evangelho. Existia lá um mágico judeu chamado Bar Jesus, e outro nome que ele tinha era Elimais. Após a oração de Paulo, esse mágico ficou cego. E Saulo, usado pelo Espírito Santo, passa a liderar as pregações. E daqui em diante, ele é chamado de Paulo, como nós já vimos lá no livro de Atos. De Chipre, ele parte para Pergue e Antioquia da Pisídia, onde João Marco retorna para Jerusalém. E Paulo continua pregando com autoridade. De Antioquia da Pisídia, ele vai para Icônio. De Icônio, ele vai para Listra e para Derbe. E de Listra para Derbe, acontece um fato muito interessante. Depois que Paulo, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, curou um aleijado de nascença, lá em Listra e Derbe, o povo começou a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Você vai ver isso aonde? Atos capítulo 14, versículo 8 a 12. E lá em Listra, Paulo foi apedrejado e depois arrastado para fora da cidade, considerado como morto. Olha como começou a sofrer aquele que era perseguidor. Foi apedrejado, arrastado para fora da cidade, considerado como morto. Mas ele não estava morto, porque Deus tinha um plano muito maior com ele. E Deus tem um plano comigo e com você que está escutando a palavra nesta noite. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. A segunda viagem já é Paulo e Silas. Ele parte para Macedônia. Depois ele vai para Filipos. Em Filipos existe a conversão de Lídia, onde eu vou ter que dar uma parada aqui muito importante. Em Filipos aconteceu um fato muito interessante. Paulo expulsa um demônio de uma jovem e olha o que acontece. Paulo juntamente com Silas, lemos lá em Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Depois que Paulo expulsou o demônio dessa jovem,
houve um levantamento da população, pegaram Paulo e Silas, falaram com as autoridades, deram um couro no Paulo e Silas e colocaram ele na prisão. Ensanguentado, com as costas toda marcada, Paulo e Silas, agora na prisão, acorrentado, por haver expulso um demônio. Mas olha o que aconteceu. Agora, Paulo e Silas estão numa prisão, devidamente acorrentados e ensanguentados. E diz assim a palavra de Deus em Atos 16, capítulo 25 e 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os outros prisioneiros escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Aleluia, meu querido. Deus é um Deus de poder. Paulo e Silas, devidamente acorrentados, machucados na prisão, sabe o que eles estavam fazendo? Cantando e louvando a Deus. Eu quero dizer para você, meu amigo, nada que acontece na sua vida é motivo de nós blasfemarmos contra Deus, porque Deus tem tudo sob controle. Eu quero dizer para você, não há motivo para nós nos desesperarmos. Creia que tudo está sob o controle de Deus. Paulo e Silas estavam presos lá. Deus mandou um anjo e soltou eles da prisão. Isso eu quero dizer para você, que tudo que acontece na sua vida, também Deus tem um propósito. Você tem que, independentemente da situação, glorificar o nome dele. A Bíblia diz, em tudo dai graça. Ah, mas é difícil. Meu querido, Paulo e Silas tinham acabado de tomar uma surra, estavam presos acorrentados, estavam cantando e dando louvores a Deus. Você não está preso nem acorrentado e nem tomou uma surra. Então você pode dar glórias a Deus. Dê glória a Deus, independentemente da luta que você esteja passando. Agora ele está em Tessalônica. Durante 3 sábados, Paulo falou em Tessalônica a respeito de Cristo. Ele falou com autoridade. Depois de Tessalônica, ele foi para Bereia, onde os bereanos consultavam tudo que Paulo falava. Depois de Bereia, ele vai para Atenas, onde ocorreu aquele grande acontecimento daquela pregação dele no Areópago, ao Deus desconhecido. Depois de Atenas, Paulo vai para Corinto. Juntamente com Priscila e Áquila, ele começa a fabricar muitas tendas. E agora nós vamos para a terceira viagem de Paulo. Na terceira viagem de Paulo, depois de permanecer um bom tempo em Antioquia, Paulo partiu e atravessou a região da Galácia e da Frígia e foi para Éfeso. Diante de forte oposição, retirou-se para a Escória de Tirano, onde passou a ensinar diariamente durante 2 anos. E assim começou a crescer a maior igreja já plantada pelo apóstolo Paulo, que é a igreja de Éfeso, que é o livro, a carta escrita aos Efésios. De Éfeso, ele vai para Troade, depois para a Macedônia e depois para a Grécia. Depois da sua saída de Éfeso, Paulo viajou em direção ao norte até Troade e depois a Macedônia e depois também para a Grécia. Lemos em Atos capítulo 20, versículo 22 e 23. E eis que agora estou indo para Jerusalém, por imposição do Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão.
salvo que o Espírito Santo me testifica que em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Então, depois dessa viagem toda, querido, depois da primeira, da segunda e da terceira viagem, Paulo pregando o evangelho, sendo apedrejado, sendo surrado, ele vai para Jerusalém, sabedor do que iria acontecer com ele, que o Espírito Santo já havia avisar que iria acontecer alguma coisa lá, mas também ele tinha que chegar até Roma. Agora vamos falar nas prisões e na morte de Paulo. Então, Paulo vai para Jerusalém e lá em Jerusalém Paulo é preso. Atos capítulos 23, versículo 11. E na noite seguinte o Senhor estava ao seu lado e disse: tem ânimo, Paulo, pois como testificaste de mim em Jerusalém, assim é preciso que também testifique em Roma. Então o Espírito Santo animando Paulo, oh glória! Assim como ele pregou em Jerusalém, ele também iria pregar em Roma. Querido, Deus chamou todos para uma missão. Deus chama você e chama a mim para uma missão. Pregar, pregar, pregar. E temos que pregar com santidade. Pregar a palavra de Deus com autoridade. Independentemente se você vai levar uma surra, independentemente se você vai estar preso. Nós vemos que Paulo estava preso, mas a palavra estava solta. Porque ele pregava para soldado, pregava para procônsul, pregava para todos aqueles que prendiam ele. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Você que é pastor, que é missionário, que é apóstolo, que é presbítero, pregue a palavra do Senhor. Aleluias, glórias seja dado ao nome do Senhor. E agora Paulo vai perante o governador Félix e prega também para Félix e a sua esposa Drusila. Paulo perante o governador Festo e Paulo prega para o governador Festo. Oh glória, é uma vida de pregação. Meu querido, nós temos aqui pregar o evangelho. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. E diante do governador Festo, Paulo apela para César e é levado para Roma. Agora ele prega também para o rei Agripa. Então Paulo pregou para o governador Félix e sua esposa Drusila. Depois ele pregou para o governador Festo. Depois ele pregou para o rei Agripa II. E agora Paulo vai em destino a Roma. Nós temos que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Pregue, você que é pastor, pregue, 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 mas pregue limpo, pregue santificado, pregue a palavra de Deus pura e limpa, pregue o livro de Romanos. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. A viagem de Paulo para Roma. Paulo é levado para Roma sob os cuidados do centurião Júlio. O navio que Paulo pega sofre um naufrágio, mas Deus já tinha avisado a Paulo que nenhum dos homens que estavam naquele navio iria morrer. Oh, aleluia! Veja isso lá em Atos 28, capítulo 1, versículo 6. E Paulo chega a Roma, a primeira prisão de Paulo. Paulo permanece 2 anos em prisão domiciliar, com a permissão para pregar o reino de Deus. Nessa primeira prisão domiciliar, ele tem a permissão para pregar a palavra de Deus. A julgar pelas cartas de Paulo, pode-se concluir que ele escreveu as epístolas de Filemão, aos Colossenses, aos Efésios e aos Filipenses durante esses 2 anos que ele ficou nessa prisão domiciliar. E agora Paulo é julgado por Nero e absolvido. E depois dessa absolvição, ele volta para a Ásia Menor e Macedônia, onde escreveu a primeira epístola ao Timóteo. Depois ele retorna a Creta, onde escreveu a epístola a Tito.
E ele também visitou Colossos, Éfeso, Corinto, Creta e Macedônia. E em Nicópolis, Paulo é de novo preso. Agora é a segunda prisão de Paulo. E nessa segunda prisão de Paulo, meu amigo, ele vai ser julgado e condenado. Vamos ver. Sem dúvida, tratou-se de um encarceramento mais severo que o primeiro. Estava acorrentado e era tratado como malfeitor. Você vai ver isso lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Paulo agora é abandonado pelos amigos. Ao se aproximar a etapa final do seu processo judicial, Paulo já aguardava a sentença de morte. Foi quando ele escreveu 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, e diz assim, ele já estava sabendo o que iria acontecer, mas preste atenção, olha o versículo que Paulo deixou, para mim e para você. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua aparição. Então, ele preso já estava sabendo que, conforme ele estava sendo tratado, acorrentado, naquele calabouço, úmido, escuro, estava sabendo que não ia escapar. E eu pergunto a você, qual seria a sua reação sabendo que da prisão você iria ser morto? Se te prenderem hoje, por você estar pregando o evangelho, e você está sabendo que da prisão você vai ser morto, qual é a sua reação, meu querido? Qual é a sua reação? Nós temos que ser crentes fiéis, meu amigo. Está na hora de nós deixarmos de lado todo o embaraço, deixarmos de lado o crente mornidão e sermos crente fiel. Se tiver de morrer, vai morrer. Assim como Paulo, combata o bom combate. Tenha firmeza, porque a palavra de Deus nos garante a vitória. Se nós sofrermos com ele também nós reinaremos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Essa é a promessa que nós temos. E a palavra de Deus, ela não falha, querido. Ela não falha. Creia que mesmo na hora da morte, Deus está com você, desde que você seja um crente fiel. Não há nenhum registro da etapa final do processo de Paulo. Sabe-se apenas que terminou seu martírio no segundo semestre do ano de 67. De acordo com a tradição universal, o apóstolo morreu decapitado. E agora ele está lá preso. E chega o carrasco com a sentença. Prisioneiro Paulo, estou aqui para te levar. Você foi sentenciado à morte, e morte na guilhotina. E Paulo se levanta, triunfante, para o carrasco, e encaminha junto com o carrasco. E o que você faria se chegasse alguém para você? Só lhe resta a guilhotina, meu amigo. E Paulo não tremeu. Foi para a guilhotina, botou o pescoço lá e descer a guilhotina, cabeça para um lado, o corpo para o outro. Mas Deus já tinha preparado. A coroa de glória dele já estava garantida. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E vieram os discípulos que estavam acompanhando ele, pegaram o corpo de Paulo e a cabeça e enterraram. Querido, amado amigo ouvinte,
Paulo, que até então era chamado de Saulo, assim como outros discípulos e apóstolos, tiveram a sua vida decepada. Muitos morreram arrastados, outros morreram cortados no meio, cerrados. Paulo foi decapitado, outros foram arrastados pela rua caindo aos pedaços, outros morreram queimados. Mas o evangelho sempre irá triunfar. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. A flexibilidade de caráter, a intensidade de espírito, a pureza de sentimento, a vida espiritual, o vigor mental, dotes esses governados pelo Espírito Santo, habilitaram o apóstolo para a obra que a providência divina lhe havia destinado. Essa obra consistia em interpretar ao mundo gentílico, por meio da palavra escrita e por meio de atos sobrenaturais, a missão de Cristo e a mensagem de salvação que ele trouxe. Então Paulo cumpriu a missão que Deus deu a ele. Outros obreiros colaboraram nesse trabalho de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Porém, só ao apóstolo Paulo foi divinamente confiada a missão especial. Qual é a missão especial? Pregar para o gentio. Pregar, deixar essa mensagem para mim e para você. A mensagem que só Jesus Cristo cura. A mensagem que o sangue de Jesus Cristo salva. A mensagem que você precisa se arrepender dos pecados. A mensagem que sem o sangue de Jesus Cristo não existe salvação. A mensagem de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a mensagem que Paulo deixa para nós em Romanos. Querido, você precisa ler Romanos. Você precisa ler Romanos. Independentemente do teu credo, se você é crente ou não, você precisa ler Romanos. E eu gostaria que você começasse a ler Romanos hoje. Hoje. E você que está me escutando, que vai escutar essa ministração posteriormente, você também precisa ler toda a Bíblia, mas, em especial, o livro de Romanos. Você precisa ler o livro de Romanos. Comece a ler hoje. Comece. Antes de dormir, leia um capítulo todo dia antes de dormir. E serão apenas 16 dias. Você terá concluído a leitura do livro de Romanos. E nós vamos continuar agora, neste primeiro contato, foi a história de Paulo. E nós vamos levar até o final do ano de 2020, falando sobre o livro de Romanos. Acompanhe-nos, pois grandes maravilhas temos que abordar. Que o Senhor Jesus Cristo, através do livro de Romanos, vai trazer para os nossos corações. Precisamos ser crentes fiéis, abandonar o mundo, saber que assim como Paulo foi decapitado, assim como muitos discípulos foram mortos, assassinados, cortados no meio, cerrados, queimados, nós precisamos ser crentes fiéis, independentemente do momento que você está vivendo. Precisamos ser crentes fiéis. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar. Aleluia. Oremos. Amantíssimo Deus e Pai de infinita e benditas misericórdias, venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sonda, Senhor, os nossos corações, vê se existe algum caminho mau e purifica cada dia com o sangue do seu amado Filho Jesus Cristo. Senhor Deus, lhe agradecemos pela tua palavra doce, meiga e suave ministrada aos nossos corações nesta noite. Que possamos viver cada dia uma vida de intimidade contigo.
que possamos viver para ti, separados deste mundo. Louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Limpa-nos e seremos limpos. Capacita-nos e seremos capacitados. Fica conosco no decorrer desta noite e nos conduz até as mansões celestiais. É o que lhe pedimos, em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos, irmãs em Cristo, amigos que nos têm escutado nesta oportunidade. Neste momento eu desejo agradecer a todos os amados integrantes desta abençoada rede de WhatsApp e também aos estimados irmãos, irmãs e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela paciência de haver me escutado nesta noite de domingo que o Senhor nos concedeu para meditarmos em sua palavra. Agradeço também a você que recebeu esta gravação. Que todos tenham uma noite de paz e harmonia no recesso de vosso lar. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, amados. Que Deus abençoe a todos. Amém.